Ok, a gente nessa noite vai continuar dentro daquele esquema que a gente tem feito aqui na igreja, que é de seguir o calendário litúrgico. Domingo passado, não sei quantos se lembram, foi o domingo em que nós celebramos o Domingo da Trindade, não é? E o texto que nós escolhemos, que a gente trabalhou no Domingo da Trindade, foi exatamente aquele texto de Mateus capítulo 28, que normalmente, ou quase sempre, ele parte da ideia, a gente utiliza ele bem dentro da perspectiva da missão, né? Então, a partir dali, a gente estudou, e depois vimos também que a Trindade presente na missão da igreja. E a gente então conversou sobre isso no domingo passado. Hoje, na sequência, nós estamos hoje, nesse domingo, comemorando o segundo domingo após o Pentecostes. Então, nós agora vamos seguindo dentro dessa ideia ainda, a ideia do Espírito Santo que vem à igreja, empodera a igreja, capacita a igreja, e a igreja agora é chamada a cumprir a sua missão. Nós vamos ler Mateus capítulo 10, versos 24 a 39. Mateus 10, 24 a 39. É um texto difícil, gente. Não é um texto fácil. É um texto que a gente conhece. Eu tenho certeza que vocês conhecem bastante, já ouviram pregações sobre ele. Eu mesmo já tive a oportunidade de pregar sobre esse tema algumas vezes, inclusive aqui em nossa igreja. Mas é engraçado, é como diz o Beto Guedes, né? A lição sabemos de cor, só nos resta aprender, né? A gente sabe isso de trás para frente, frente para trás, mas a gente não aplica. Eu espero que o Espírito Santo de Deus hoje nos ajude a aplicar essa palavra em nossa vida, tá bom? Mateus 10, 24 a 39. Diz assim: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se o dono da casa foi chamado Beelzebu, quanto mais os membros da sua família. Portanto, não tenham medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. O que eu lhes digo na escuridão, falem à luz do dia. O que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem dos telhados. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça do cear estão todos contados. Portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Não pensem que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra o seu pai, e a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Amém? Senhor, obrigado porque a gente tem a Tua palavra aberta diante de nós. E porque nós podemos contar pela fé, com a ajuda do Teu Espírito Santo, que vai nos ajudar a entender e a compreender essas coisas. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor ministre graça, que o Senhor ministre cura, que o Senhor nos ministre responsabilidade, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos ajude a entender o significado de sermos discípulos de Cristo no mundo de hoje. Tem misericórdia de nós, é o que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. O que eu quero falar para vocês, o tema é coisas que todo discípulo precisa saber. Coisas que todo discípulo precisa saber. Na semana passada, como eu disse, nós falamos sobre a Trindade, a partir de Mateus 28. A Trindade foi revelada através da nossa responsabilidade, naquele texto, de anunciar ao mundo a verdade do Evangelho de Jesus. Lembra do texto? Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, disse Jesus,
Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, portanto a Trindade, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Nós vimos, no domingo passado, que Jesus recebeu do Pai a autoridade, e porque ele recebeu do Pai essa autoridade, ele tem agora a autoridade de enviar a igreja ao mundo para fazer discípulos. E não somente convertidos, mas discípulos, batizando-os em nome de quem, gente? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, se a igreja vai, é porque o Espírito Santo capacitaria a igreja a ir. Ensinar a igreja a obedecer tudo o que Jesus ordenou, parece uma tarefa muito difícil para nós, não é verdade? No entanto, o texto nos mostra que é algo de tão grande responsabilidade, que é algo que vai além das técnicas pedagógicas da inculcação na mente. É algo que passa por uma absorção espiritual de verdades que entranham em nós, no nosso coração, na nossa mente, e mudam não só a nossa mentalidade, mas sobretudo mudam o nosso coração, mudam os nossos valores, muda a forma como nós entendemos a vida, a perspectiva que temos da existência, implica em rendição ao senhorio de Cristo. Portanto, essa obra que o Espírito faz é algo espiritual. O ensinar que a palavra nos ensina, que devemos ensinar todas as coisas, não é algo somente para a mente, mas também para a mente. É algo espiritual também. E questões espirituais, elas só se discernem espiritualmente. É só pelo Espírito Santo que dá para realizar essa tarefa. Por isso, a igreja tem que ir no poder do Espírito. É no poder do Espírito que a igreja vive, que a igreja proclama, que a igreja ensina. Agora a gente vai então entender de que maneira prática que isso, que a gente já viu no domingo passado, acontece na nossa vida. De que maneira prática isso se manifesta no nosso viver. Exatamente esse assunto é o assunto que Jesus introduz aqui em Mateus capítulo 10. O capítulo 10 de Mateus nos descreve um momento estratégico, quando Jesus envia os seus discípulos para anunciarem o evangelho aos judeus que se encontravam espalhados como ovelhas sem pastor. O final do capítulo 9 é exatamente essa visão que Jesus tem. Ele olha para uma multidão de ovelhas sem pastor. Dizem que a ovelha é um dos animais assim, os mais tolinhos que tem, né? Mais bobinhos. A ovelha, se não tiver um pastor para cuidar, está lascada, coitadinha, porque ela é muito ingênua. O texto diz que Jesus olhou para aquele rebanho enorme, para aquelas pessoas, e entendeu todo mundo ali, aquele grupo todo, como ovelhas sem pastor, prontas a serem atacadas a qualquer momento por lobos vorazes. E Jesus então, ele fala assim, olha, a seara é grande, os trabalhadores são poucos, roguem, pois, ao Senhor da seara para que envie trabalhadores para a sua seara, para que possam pastorear esse rebanho, esse imenso rebanho. E os discípulos, tá bom, Jesus falou para orar, vamos orar. Eles começaram a orar, os discípulos. E é interessante que no capítulo 10, exatamente no início do capítulo 10, esses que eram chamados de discípulos agora se tornam apóstolos, enviados. Aqueles que eram aprendizes agora são ordenados a irem e proclamarem o evangelho. Então o texto que nós lemos aqui faz parte das orientações que Jesus dá para aquele grupo no anúncio e na proclamação do evangelho. Esse é o tema que nós estamos tratando hoje. Aquele grupo de homens são enviados por Jesus como extensões dos seus braços. São enviados como pernas de Jesus, são enviados como bocas de Cristo Jesus, são enviados como atalaias de Jesus. O atalaia era aquele servo que ia à frente anunciando, olha, o rei está vindo aí, e o rei manda essa mensagem para vocês. E eles liam nos povoados, liam nos rincões diversos a mensagem do rei. Então eles agora são enviados como atalaias, levando a mensagem que não é deles, mas a mensagem do rei. Exatamente isso que Mateus 28 nos diz que devemos fazer no mundo de hoje. O Senhor disse que Ele nos envia, indo, portanto, fazei discípulos, ensinando a guardar todas as coisas, batizando. Essa responsabilidade é a sua.
Essa responsabilidade é minha. Essa responsabilidade é nossa. Essa responsabilidade é dos que agora são discípulos de Cristo. Ou seja, Mateus 28 nos diz que devemos fazer exatamente isso no mundo de hoje. Se nós somos discípulos de Jesus, então nós precisamos seguir as ordens do nosso Senhor. E à medida que seguirmos em nossa jornada, nós somos convidados a fazer discípulos de Cristo por onde quer que a gente passe. Ontem à noite o João foi para os Estados Unidos. Ele vai passar um período de 1 ano estudando lá no Ciências Sem Fronteiras. Vai ficar 1 ano lá nos Estados Unidos. E lembram que a gente orou aqui? Para que Deus pudesse capacitá-lo a fazer discípulos de Cristo no lugar onde fosse. Essa tem sido uma prática da nossa igreja. Sempre orar ao Senhor, pedindo que por onde quer que o Senhor nos mande, nós possamos ali falar do amor de Deus. Então veja comigo o que Mateus capítulo 10, versos 24 a 39, o texto que já lemos, o que esse texto está nos dizendo. Em primeiro lugar, guarda no seu coração, se tem caneta e papel, anota para não esquecer, para você debater isso lá no seu grupo familiar nessa semana. Primeiro ensinamento que Mateus 10 nos traz. O discípulo de Cristo anuncia o Evangelho e à medida que anuncia, partilha do sofrimento de Jesus. Cantamos aqui, Homens de Dores, exatamente para nos lembrar disso. Jesus é o servo sofredor. Ele sofreu. Ele se doou, ele se entregou. Jesus diz nos versos 24 e 25 que o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. E ele diz mais, basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Isso significa que se Jesus, em determinados ambientes, ele não é reverenciado, e você sabe muito bem que ele não é reverenciado em todos os ambientes, ali os seus discípulos não serão nem mesmo respeitados. O que o texto está querendo nos dizer que é uma questão lógica. Nós não devemos esperar nada de pessoas além daquilo que o nosso mestre e Senhor receberia. Se Jesus é maltratado, dispensado em determinados ambientes, nesses ambientes que somos também chamados a proclamar, nós passaremos por tudo aquilo que o nosso Senhor passou. É interessante que na segunda metade do verso 25, os homens chegam a chamar Jesus de Beelzebu. Diz assim, basta ao discípulo ser como seu mestre, ao servo como seu senhor. Se o dono da casa foi chamado Beelzebu, quanto mais os membros de sua família. Bem, Beelzebu, no Velho Testamento, era uma atribuição a Baal, que era o deus Baal, né? Baal-zebub, que significa senhor das moscas. Era a forma como Baal era adorado em Ecrom. Só que lá no Novo Testamento, houve uma pequena mudança, e depois o próprio Beelzebu assumiu definitivamente a ideia de ser o príncipe dos demônios. Ou seja, o que o texto está falando aqui é que aqueles homens estavam chamando Jesus de Satanás. Imagine, se Jesus, que é o próprio Filho de Deus, está sendo chamado de Beelzebu pelos judeus religiosos, porque eles não concordavam com a sua pregação e com as suas práticas, imagine só o que os discípulos de Cristo poderiam esperar daqueles homens. Se aqueles homens caluniavam a Cristo daquela maneira, o que é que os seus servos poderiam esperar, senão oposição, calúnia e maltrato? Provavelmente, ao cumprir a ordem dada por Jesus, você, assim como eu, já passamos por situações embaraçosas de sermos caluniados, humilhados ou sofrido algum tipo de injúria, não é verdade? Eu já passei por momentos de humilhação, pelo simples fato de ser discípulo de Jesus. Já fui rejeitado, já fui evitado. Gente, se isso tem acontecido com você,
Não estranhe. Não há nada de anormal em uma atitude assim. Quando rejeitam o discípulo de Cristo, na verdade estão rejeitando o Senhor Jesus. 1 Pedro capítulo 4, versículo 12. O texto diz assim: Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Não estranha, não. Não estranha. Isso faz parte. Tudo que Jesus sofreu, os discípulos de Cristo sofrerão. Os sofrimentos de Jesus, eles serão partilhados por seus discípulos fiéis. Guarda uma coisa no seu coração. Jesus não veio para nos salvar dos sofrimentos, como alguns pensam, mas Jesus veio para nos dar a salvação. Jesus não veio para nos livrar dos sofrimentos, mas aprendi essa com John Stott, mas Jesus veio para nos livrar por meio do sofrimento. Ou seja, o sofrimento faz parte da caminhada do discípulo. Essa é a primeira grande verdade que Mateus 10 está nos trazendo nessa noite. Se você é servo, se você é discípulo, o sofrimento faz parte. Você será rejeitado. Você será evitado. Você vai passar por esse tipo de sofrimento. Segunda realidade que Mateus nos ensina. No entanto, apesar de tudo isso que vimos, apesar dos possíveis sofrimentos, o texto nos ensina que a ação dos inimigos da cruz é limitada. Louvado seja Deus. Jesus segue dizendo: portanto, não tenham medo deles, não. Não precisa ter medo. Sabe por que você não precisa ter medo? Porque o poder que eles dispõem é um poder limitado. Só vai até certo ponto. No máximo que eles podem fazer é ferir o seu corpo, ou até, no máximo, matar o seu corpo. Mas a vida é muito mais do que o corpo. Essa é uma realidade. Esses que querem fazer calar de todas as formas o domínio, o governo, o reinado de Cristo, eles não têm domínio algum sobre a eternidade. Todas as suas injúrias, as suas perseguições, as suas mentiras, elas têm pernas curtas. O verso 26 nos diz: não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. Ou seja, toda calúnia, toda mentira um dia cairá, toda inverdade não prevalecerá, e o sentido real da vida aparecerá diante dos olhos de todos nós. A verdade brilhará e iluminará os olhos de todos. Então, não precisa ter medo. Às vezes, essa violência toda dos inimigos da cruz de Cristo não passa de angústia e medo, porque sabem que eles não são poderosos, não têm poder para lutar contra a eternidade. Por isso, meus irmãos, você que é discípulo de Jesus, que tem caminhado com Ele, viva debaixo dessa realidade. Presta atenção, porque vida dúbia, duas caras, falsidades, hipocrisias e coisas do gênero não valem a pena. Como discípulo de Jesus, viva na luz, viva na transparência. Abra as janelas e as portas da sua existência. Não reserve para você quartos escuros, que só você tem chave, lugares onde o seu coração, lá no seu coração, onde o lado mais vil da sua personalidade se manifesta. Porque nós somos às vezes assim, reservamos partes do nosso quarto, dos nossos corações, parte da nossa vida, onde ali nós somos o que somos. E às vezes, a ausência de coisas e pessoas e situações nos levam a sermos aquilo que na verdade somos. E a palavra de Deus nos ensina para a gente lutar contra isso às claras. Deus quer nos libertar de uma vida dupla.
Sabe, aquela pessoa que quando está no contexto da vida da igreja é um, mas quando está fora do contexto da igreja é outro. Até o próprio discurso, até o próprio o vocabulário muda, as atitudes mudam, o olhar muda, o pensamento muda. Especialmente as manifestações exteriores mudam. O que Jesus nos convida é a vivermos a realidade da integridade, íntegros, inteiros. Porque no dia do juízo final, tudo isso virá à luz. Tudo isso virá à luz. Tudo que é ofuscado será iluminado tudo que é treva, todas as trevas serão iluminadas pela luz de Jesus. Deus quer nos libertar de uma vida dupla. Lute contra isso às claras. Por isso é que Jesus nos ensina. O que eu lhes digo na escuridão, falem à luz do dia. O que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem nos telhados. Aquilo que o Senhor fala no íntimo do seu ser, revela-o a todos. Como discípulo, Jesus está falando, olha, suba no telhado e grite para o mundo as verdades que eu tenho falado no seu coração. Isso talvez te custe algo, é claro, inimizades, perseguições, mas anuncie, não se intimide. Todos precisam ouvir essa palavra que eu tenho trazido a você. Por isso, eu creio na importância de termos discípulos de Cristo em pontos estratégicos da sociedade. Porque determinados pontos na sociedade são pontos estratégicos, onde é como se você estivesse anunciando dos telhados a verdade da palavra. Quer seja por meio das palavras, das intenções e das ações. O mundo precisa ouvir a mensagem libertadora do reino, e destes, alguns que ouvirem se tornarão discípulos de Cristo. Mas como crerão se não há quem pregue? Como ouvirão se ninguém fala? Aí você fala, mas Carlinhos, aí é perigoso. Porque realmente eu estou na posição estratégica. Eu sou um artista, eu sou uma pessoa que dentro da estrutura do governo federal, estou na posição estratégica, eu sou um empresário, eu sou uma pessoa que tem acesso à mídia, eu sou um jornalista, eu sou uma pessoa que posso dizer as coisas, mas se eu falar, aí pode ser perigoso. E eu quero dizer para você que será mesmo. Por isso é que Jesus nos diz para não termos medo. É por isso que Ele diz que quando agirmos assim, nós poderemos contar com Ele. Dá uma olhada no versículo 29, versículo 30, a ideia que Jesus traz. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. 2 pardais por uma moedinha. Aqueles homens, os homens daquela época, eles pegavam muito passarinho em arapuca. E depois que pegava passarinho em arapuca, matavam, depenavam, assavam e depois comiam como tira-gosto. Talvez daí venha o frango a passarinho. Que estou brincando, estou inventando. Por isso é que valiam tão pouco. É por isso que passarinho não valia quase nada. Vendiam 5 passarinhos por uma pequena moeda. Uma moedinha de 2 centavos, algo semelhante a 2 centavos na época. Mas Jesus diz, está vendo o passarinho que não vale nada? 5 passarinhos valem 2 centavos. Pois bem, nem um passarinho cai sem o consentimento do Pai. Deus é totalmente soberano e cuida de toda a sua criação. Ele sabe exatamente quantos fios de cabelo você tem na cabeça. Por isso que eu fiz a brincadeira com o CA, né? Com o Rubão, com a galera aí. Ou o Enos aqui também, né? Porque você fala assim, não, mas é calvo. Mas eles não sabem quantos cabelos eles têm. Quanto mais uma cabeleira, uma juba tipo a do Márcio, assim, né? Não é verdade? Pois é, imagine só. Deus sabe exatamente a quantidade de fios de cabelos que temos.
Por isso você não precisa ter medo, porque você está lidando com o Deus que é soberano, aquele que tem o controle sobre todas as coisas, aquele que o passarinho, que praticamente não vale nada, ele só cai se ele permite, aquele que o fio de cabelo que cai da sua cabeça só cai se ele permite, e olha que tem permitido cair muitos meus. Não deixe de anunciar, porque você tem medo do que possam fazer contra você. Deus cuida dos seus filhos na medida certa. Você vale muito mais do que pardais. Seja fiel ao chamado de Deus e conte com o cuidado de Deus. É sofrimento? Muitas vezes é. Mas, por outro lado, confiança de que o poder desses homens é limitado e o Senhor governa sobre tudo. Amém, gente? Terceira realidade, Mateus capítulo 10. A maneira como vivemos no mundo trará ecos para o dia do grande encontro. A forma como você viverá aqui, como você vive aqui, ecoará na eternidade, no dia do grande encontro. Todos nós passaremos pelo dia do grande encontro. Em alguns textos, alguns versículos bíblicos, esse dia é chamado de o terrível dia do Senhor. Outros, de o glorioso dia da completa salvação. São designações para o mesmo dia. Perspectivas diferentes, é claro. Segundo o que aquele encontro representa ou representará para cada um de nós. Ou terrível dia do Senhor, ou dia glorioso da salvação. O certo é que ninguém fugirá do dia que nós estaremos diante de Deus, o dia que Ele julgará todos. Jesus veio a primeira vez, a gente sabe disso, Ele veio como Salvador, não é verdade? Ele veio para salvar, veio para redimir, e Ele voltará. E agora Ele não voltará mais como Salvador, Ele voltará como juiz. E como juiz, Ele julgará. E Ele fará separação entre o joio do trigo, Ele fará separação das ovelhas e dos bodes. São ilustrações bíblicas para demonstrar que o dia do juízo será o dia em que o Senhor fará separação entre uns e outros. Jesus nos diz que a forma como vivermos no mundo hoje trará suas implicações para o dia desse grande, maravilhoso e temível e terrível encontro. Quem confessa Jesus diante dos homens, Jesus o confessa diante do Pai. Quem o nega diante dos homens, Jesus igualmente o nega diante do Pai que está nos céus. É simples. E é claro, está na Bíblia. Ou seja, a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas aqui nesse mundo, por meio de Cristo, trará implicações para a eternidade. Se nós somos verdadeiros discípulos de Jesus, se vivemos como tal, se o servimos por meio das nossas palavras e das nossas ações, se compartilhamos as realidades do reino aqui, isso servirá de demonstrações práticas e visíveis de quanto o amamos e de quanto estamos dispostos a servir a Jesus em contextos de oposição. Porque é isso, contexto de oposição, porque o mundo jaz no maligno. Se, para estarmos de bem com tudo e com todos, ignoramos a verdade de Cristo, que essa verdade é para ser compartilhada e vivida inteiramente, integralmente nesse mundo, nós estamos maculando a nossa relação com Jesus. Nós estamos simplesmente ignorando aquilo que Ele nos convida, nos conclama a fazer. E a gente viu isso no domingo passado. Quem o confessa, será confessado por Jesus diante do Pai. Mais ou menos assim. Esse é meu discípulo, Jesus. Ele viveu, esse é meu discípulo, Pai. Ele viveu como tal. Está comigo. Está comigo. Mas quem o nega, também será negado por Jesus diante do Pai.
Mas Jesus, eu fiz tantas coisas, eu proclamei o evangelho, eu falei a verdade. Jesus falou, olha, eu não sei quem é você, eu não sei de quem se trata, eu não te conheço. Aquela Bíblia do Eugene Peterson, a mensagem, ela traduz da seguinte forma esse versículo 33. Defendam-me contra a opinião do mundo, e eu os defenderei na presença do meu Pai no céu. Mas não pensem que eu vou protegê-los se vocês se acovardarem e fugirem. Defendam-me contra a opinião do mundo, e eu os defenderei na presença do meu Pai no céu. Quarta realidade e última de Mateus capítulo 10. Confessar Cristo no mundo é sinônimo de espada e não de paz. Não, mas Jesus não veio trazer a paz ao mundo? Sim. E aqui a gente vê essas dualidades presentes no Evangelho, né? Essas duas realidades duas faces de uma mesma moeda. Jesus, ao mesmo tempo que veio trazer a paz, ao mesmo tempo também ele veio trazer a espada. Versículo 34. Não pensem que vim tornar a vida de vocês agradável, diz a mensagem. Eu vim para promover cisões, rupturas. Esse aqui é o texto. Eu não vim para tornar a vida de vocês tranquila, relax. Ah não, aceitei Jesus, tudo agora virou uma paz na minha vida. Agora não tem problemas, eu não enfrento dificuldades. Não, Jesus disse que quando ele veio e para promover cisões e rupturas. E as rupturas que Jesus cita aqui são rupturas dentro dos lares, dentro dos ambientes familiares. Ele fala aqui, citando Miqueias capítulo 7, versículo 6, ele fala de homem contra o pai, fala de filha contra a mãe, fala de nora contra a sogra, fala que os inimigos do homem serão os da sua própria família. É filho que vai falar assim, pai, eu estava nas drogas, mas agora tive um encontro legal com Jesus, estou na igreja. E o pai falou assim, eu prefiro você nas drogas. Já viu esse tipo de coisa acontecer? É a esposa que chega assim, querido, olha, uma pessoa me falou de Jesus, eu encontrei com Jesus, falou, eu não quero saber mais de você. Jesus faz essas coisas que acontecem, gente. É uma realidade concreta isso. O fato de amar a Jesus traz implicações, muitas vezes rupturas. Ser discípulo de Cristo implica que uma decisão precisa ser feita. E tem de ser uma escolha certa. Mesmo que isso signifique que um filho venha se alienar dos pais ou vice-versa. Cara, quando eu tive encontro com Jesus e cheguei lá em casa, porque lá em casa ninguém dizia que era católico, mas não ia nunca na igreja. 1 ou 2 vezes no ano, e olhe lá. Quando eu cheguei para os meus pais dizendo que eu havia tido um encontro pessoal com Jesus, cara, foi barra pesada lá em casa. Foi barra pesada. Deus teve misericórdia, alcançou minha mãe e depois alcançou meu pai. Hoje está todo mundo na igreja. Mas no primeiro momento, quando eu fui o primeiro lá em casa, junto com a minha irmã, foi barra pesadíssima. Porque quando você tem um encontro com Jesus, cara, é complicado. Eu lembro que eu andava na escola técnica, quando eu estudava lá, nos meus 17 anos de idade, estudei 4 anos com os meus colegas, a gente andava tocando terror nos corredores daquela escola. Saí de férias, quando eu volto das férias, agora convertido, ninguém queria andar comigo. Quantas vezes eu me vi andando sozinho nos corredores da escola, porque os caras não queriam mais andar comigo, porque agora eu era um crente careta. Gente, pertencer a Jesus Cristo é algo de tão grande valor, que nenhuma outra relação pode substituir isso. É um dever que nenhuma outra obrigação pode ser mais obrigatória. Quem rejeita a lealdade completa e total a Jesus de Nazaré não é digno de Jesus. A disposição de se sacrificar por Cristo e sua causa precisa ser total. Por isso que Jesus diz, quem acha a sua vida,
perderá a sua vida. E quem perde a sua vida por minha causa, esse encontra a vida. O mundo nos ensina a vivermos a vida, a usufruirmos a vida. Existe um psicologismo aí que diz que nós temos que ser felizes a qualquer preço. Um psicologismo que passa pela Xuxa, vai pela Ana Maria Braga e acaba ecoando, inclusive em púlpitos evangélicos pelo Brasil afora. Você tem que ser feliz. Felicidade a qualquer preço. Temos que buscar a nossa felicidade, a nossa estabilidade a qualquer custo, que danem-se os outros. Você tem que ser feliz. Acredite na sua felicidade. Se o seu casamento está horrível, está horroroso, separa, você tem que ser feliz. Se seus filhos estão trazendo tormento para você, abandone os seus filhos, você tem que ser feliz. O que importa é a minha felicidade. O mundo nos ensina a entendermos a vida sob essa perspectiva. Diz que nós temos que buscar a nossa felicidade, a nossa estabilidade a qualquer custo. Jesus, no entanto, diz outra coisa. Ele diz assim: entregue sua vida a mim. Perca sua vida por me amar. Quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Jesus diz: abra mão dos seus direitos e renda-se a mim. E ele diz: quem perde, encontra. Agora quem acha que encontrou, perdeu, maluco. Perdeu. A mensagem traduz da seguinte forma, esse verso 39. Se a prioridade de vocês é cuidar de vocês mesmos, vocês jamais irão se encontrar. Mas, se vocês se esquecerem de vocês mesmos e me buscarem, irão encontrar-se a mim também. Vocês se encontrarão e encontrarão a mim. Ou seja, o que Jesus está dizendo é alguma coisa que vai ao contrário, é um nadar contra a maré de um sistema que nós vivemos hoje. Quem acha a sua vida, a perderá. Mas quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Se você é discípulo de Jesus, você precisa aprender isso e colocar isso na sua vida. Você precisa entender que Jesus nos chama não a nos encontrarmos, mas a nos perdermos nos braços de Jesus. O convite de Jesus a nos perdermos nos braços daquele que é o Senhor. O discipulado passa por aí. Se você está muito interessado em buscar os seus direitos, muito interessado em buscar sentido para a sua vida, achando que você vai encontrar a sua vida encontrando-se a si mesmo, eu quero te dizer que você vai perder a sua vida. Mas quem perde a sua vida por amor a Jesus, esse encontra a Jesus e encontra a si mesmo. Deus tenha misericórdia de nós e que nós possamos entender que ser discípulo de Cristo passa por aí. O discípulo de Cristo anuncia o Evangelho e à medida que anuncia, partilha do sofrimento de Jesus. Segundo, apesar dos possíveis sofrimentos, a ação dos inimigos da cruz é limitada, e, ou seja, você pode ficar tranquilo. Terceiro, a maneira como nós vivermos no mundo trará ecos para o grande dia do encontro. E quarto, confessar Cristo no mundo é sinônimo de espada e não de paz. Portanto, entregue-se, renda-se